Minha irmã roubou meu noivo e me enviou cartões postais esfregando isso na minha cara. Agora estão quebrados e me pedindo um emprego na empresa da família que ela deveria herdar. Eu, 28 anos, estava noiva do meu namorado da faculdade cerca de 4 anos atrás. Estávamos juntos durante toda a faculdade e noivamos aos 23 anos. Ficamos noivos por 1 ano, mas uma semana antes do nosso casamento ele fugiu com minha meia-irmã, meu ex-noivo Greg, 28 anos, e minha meia-irmã Melissa, 28 anos. Eles fugiram uma semana antes do casamento e não deixaram nada além de uma carta para mim, onde Greg mencionava que começou um caso com Melissa alguns meses depois de noivarmos. Ele percebeu que não poderia se casar comigo porque seria injusto para ambos, além de Melissa, pois eram eles que estavam realmente apaixonados. Ele disse que acreditava que o universo tinha me usado para levá-lo ao seu verdadeiro amor, então não podia mais ficar comigo e nos privar de um futuro feliz casando-se comigo. E foi isso, eles fugiram e eu não os vi novamente até recentemente. Os pais de Greg cobriram todos os custos do casamento, e eu não precisei pagar nada porque estavam tão envergonhados pelo que o filho havia feito. Mas essa foi praticamente a última interação que tive com a família, já que não tínhamos mais nada para conversar. Minha família, por outro lado, estava mais do que envergonhada. Meus pais estavam furiosos e meu pai chegou a considerar contratar um detetive particular para encontrar onde os dois estavam e trazê-los de volta para casa para obter respostas. Só para esclarecer, meu pai na verdade é meu padrasto, mas ele tem sido meu pai desde que eu era pequena e sempre o chamei assim, porque para mim, ele é meu único pai, já que nunca conheci meu pai biológico. Meu pai biológico deixou nossa família logo após eu nascer e minha mãe nunca mais o viu, pois ele renunciou aos seus direitos sobre mim e nunca fomos casados. Minha mãe então se casou com meu pai quando eu tinha 8 anos. Melissa e eu frequentávamos a mesma escola, foi assim que nossos pais se conheceram. Mas por algum motivo, Melissa decidiu que não gostava de mim e passou a me tratar mal pelos próximos anos. Ela era uma verdadeira valentona e ela e suas amigas sempre me provocavam, e isso não parava nem quando chegávamos em casa. Ela continuava procurando oportunidades para me fazer sentir mal. Reclamei com meus pais várias vezes e eles tentaram repreendê-la, mas não foi suficiente. E ela nem tinha medo dos nossos pais, então continuou a me intimidar. Meus anos escolares foram um verdadeiro pesadelo por causa dela e de todos os seus amigos. Assim como meu pai não estava presente, a mãe de Melissa também não estava, mas isso porque ela havia falecido alguns anos após seu nascimento. A mãe de Melissa faleceu no meio da noite durante um episódio epilético, então, sempre que minha mãe tentava discipliná-la, Melissa dizia que ela não tinha direito de repreendê-la porque não era sua mãe de verdade. Meu pai tentava fazê-la parar de me intimidar, mas não funcionava porque ela simplesmente não tinha medo de nada. Eles tentaram de tudo, desde repreendê-la até conversar com ela de maneira gentil, mas nada a fazia parar de me atormentar. Ocasionalmente até ameaçavam mandá-la embora e ela desafiava-os a fazer isso, pois sabia que eram ameaças vazias. E isso era apenas no ensino fundamental. Com o tempo ela só piorou. Quando chegamos ao ensino médio, ela já tinha adotado vários hábitos ruins e era praticamente uma delinquente juvenil. Começou a fumar e, ocasionalmente, saía escondida de casa para beber com suas amigas, que eram tão ruins quanto ela. Não foi até ser presa com suas amigas uma noite por invadir a casa de alguém enquanto estavam bêbadas que nossos pais finalmente decidiram mandá-la embora para obter a ajuda, que ela obviamente precisava. Depois de algumas semanas de súplicas e protestos, meus pais finalmente conseguiram mandá-la para um centro de reabilitação para adolescentes problemáticos. Ela não estava feliz com isso, mas meu pai foi muito firme e disse que se ela quisesse viver conosco e fazer parte da família, teria que melhorar, porque ele não podia permitir que esse comportamento continuasse e perturbasse a todos, já que ela estava se tornando uma ameaça à sociedade. Ela foi embora no nosso 2º ano do ensino médio e não voltou até já termos nos formado, pois se matriculou em uma escola perto do centro de reabilitação e estava morando com sua tia. Não a vi por esses anos, principalmente porque eu não estava interessada em como minha maior intimidadora estava se saindo. Meus pais a visitavam todo final de semana e me perguntavam se eu queria ir junto, mas a resposta sempre era não. As amigas dela começaram a me ignorar e fingir que eu não existia depois que ela foi embora, o que melhorou consideravelmente minha experiência no ensino médio, pois agora eu não tinha mais alguém me intimidando constantemente. Melissa continuou seus estudos na reabilitação e quando voltou, a primeira coisa que fez foi me pedir desculpas por tudo o que tinha me feito passar. Parecia mais calma e eu realmente achei que ela tinha mudado para melhor, então a perdoei. Estávamos prestes a ir para a faculdade em alguns meses de qualquer maneira, então não importava muito. Quando começamos a faculdade, eu me mudei e ela também. Só voltávamos para as festas e ela passou a ser muito mais gentil comigo depois disso. E quando digo mais gentil, não quero dizer que ela agia de forma simpática comigo, ela simplesmente me ignorava em vez de me provocar a cada oportunidade, como costumava fazer no passado. Para ser honesta, foi uma mudança muito bem-vinda, porque eu preferia ser ignorada a ser intimidada. Nossos pais perceberam isso, mas não tentaram nos forçar a nos dar bem ou agir como
como irmãs, porque dado o nosso histórico, isso já estava mais do que bom. Foi então que comecei a namorar Greg e depois de um ano juntos, decidi levá-lo para o dia de ação de graças para apresentá-lo aos meus pais. Todos nós nos demos muito bem e pela primeira vez, notei que até Melissa estava interessada na conversa, o que era uma ocorrência rara desde que ela voltará da reabilitação. Ela e Greg estavam realmente se dando bem e, depois que comecei a namorá-lo, ela começou a demonstrar mais interesse em ser minha amiga e frequentemente tentava conversar comigo, algo que nunca tinha feito antes. Eu não entendia o que estava acontecendo e tinha uma pequena suspeita de que talvez ela tivesse interesse em Greg. Um dia, decidi perguntar a ela se a verdadeira razão pela qual ela estava tentando ser minha amiga era por causa de Greg ou algo assim, porque estava paranoica. Ela riu disso e me disse que não era o caso, mas que Greg tinha mencionado como era boa a relação dele com os irmãos durante nosso primeiro jantar juntos, enquanto falava sobre a família, e isso fez ela repensar a maneira como tinha se comportado comigo desde que voltou, por isso agora estava tentando reparar e melhorar nosso relacionamento. Não tinha nada a ver diretamente com Greg, mas ele definitivamente desempenhou um papel ao ser o catalisador e obrigá-la a pensar sobre nossa relação. Ela me disse que tinha me culpado por ela ter sido mandada embora por muito tempo, mas eventualmente tinha aceitado que não tinha sido culpa minha e que ela mesma tinha trazido isso com seu comportamento terrível. Então já era hora de parar de me punir por isso e começar a realmente se tornar parte desta família. Isso não seria possível até que ela me pedisse desculpas do fundo do coração e realmente tentasse trabalhar em nosso relacionamento. Sou uma tola emocional e o que ela me disse naquele dia me tocou. Então, como uma idiota, decidi perdoá-la e ser amiga dela. E acho que isso foi o que mais doeu, porque ela me traiu depois de ser minha amiga. Estávamos em bons termos por um longo tempo e ela estava ativamente envolvida nos preparativos do casamento. Não diria que éramos as melhores amigas, mas não estávamos tão mal como costumávamos ser enquanto reconstruíamos nosso relacionamento. Nos encontrávamos pelo menos 1 ou 2 vezes por mês e conversávamos. Então, quando fiquei noiva, estávamos indo bem e eu a apresentei ao Greg pessoalmente antes do noivado. Sempre que nos encontrávamos em eventos familiares e coisas do tipo, eles se comportavam de maneira bastante normal. Então nunca suspeitei de nada porque não tinha motivo para isso. Mesmo após o noivado, eles continuaram agindo como se nada estivesse acontecendo, e nem por um segundo eu pensei que talvez Greg tivesse algo com a Melissa. Simplesmente não passou pela minha cabeça, porque Greg fez um ato muito convincente de estar apaixonado por mim o tempo todo, enquanto estava me traindo com Melissa. E até ela era muito convincente fingindo ser minha amiga. Então eu só descobri a verdade quando já era tarde demais e eles já tinham ido embora. Meus pais queriam encontrá-los e trazê-los de volta para casa, mas eu os convenci a deixar para lá, porque só queria esquecer tudo. Já bastava que os dois tivessem feito um completo idiota de mim e fugido uma semana antes do meu casamento. Eu absolutamente não queria mais nada. Foi um drama porque eu estava realmente deprimida e simplesmente não tinha forças. Passei as próximas semanas fazendo nada além de trabalhar e dormir porque queria evitar enfrentar meus sentimentos. Meu coração estava obviamente partido e eu estava apenas entorpecida, mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas após o dia do meu suposto casamento, recebi um cartão postal da Melissa e ela estava na Califórnia, mas não foi só isso. Ela também incluiu várias fotos dela com o Greg e eles pareciam muito felizes. Era muito óbvio que ela estava esfregando isso na minha cara, porque até mencionou que sentia muito pela surpresa antes do meu casamento, mas claramente não sentia e era só para me irritar. Foi então que percebi que ela nunca tinha realmente me perdoado pelo que aconteceu todos aqueles anos atrás e ainda me culpava pelo fato de ter sido mandada embora. E ela nunca tinha sequer querido ser minha amiga em algum momento. Ela só tinha me usado e eu tinha confiado nela e deixado que me usasse como um degrau. Foi um plano realmente diabólico, tenho que admitir. Por dias depois de receber aquele cartão postal, nem consegui dormir porque estava enlouquecendo com isso. Foi uma experiência realmente traumática para mim e precisei de terapia por meses para desfazer todo o estrago e lidar com minhas questões de confiança. O cartão postal nem foi um incidente isolado e ela continuou a me enviar cartões postais dela e do Greg por meses depois disso. Só parou depois de cerca de 1 ano porque eu não tinha respondido a ela ou entrado no drama. Nossos pais ficaram realmente chateados com isso e naturalmente cortaram todos os laços com ela depois disso. Nem tentaram mais se comunicar com ela depois do primeiro cartão postal. E isso foi uma grande perda para Melissa, porque ela estava pronta para herdar o negócio do pai. Ela era estudante de administração e esse era um dos motivos pelos quais tinha escolhido esse caminho, pois queria se juntar ao pai. Mas é claro que depois do que ela fez, nosso pai cortou todos os laços com ela e me disse que eu poderia me juntar a ele no negócio, porque ele sentia que tinha que compensar tudo de uma maneira significativa. Mas eu não tinha um diploma em administração e na verdade era formada em história, o que não tinha nada a ver com negócios. Então eu precisava aprender as coisas desde o início. Meu pai disse que não era um problema, porque ele estava disposto a ensinar tudo o que ele sabia para que eventualmente eu pudesse assumir o negócio no lugar da
Melissa. Concordando, comecei a trabalhar sob sua orientação para aprender a administrar o negócio, e ele poderia se aposentar e passar as rédeas para mim. Após trabalhar muito por alguns anos, no último ano fui finalmente promovida e meu pai se aposentou. Foi uma sensação incrível, pois comecei do zero e tive que aprender tudo, mas agora tudo estava fluindo bem sob meu comando e assim tem sido há algum tempo. Graças a mim, meus pais agora podem passar mais tempo juntos sem se preocupar com o negócio, pois estou cuidando dele. As coisas estão assim há um bom tempo e praticamente parei de pensar no Greg depois que comecei a trabalhar para o meu pai, porque isso ocupava todo o meu tempo. Isso, junto com a terapia, me ajudou a seguir em frente completamente, e posso dizer que não penso neles ou no que fizeram. Nunca pensei que eles fossem me procurar novamente, muito menos pedir minha ajuda, porque seria preciso muita coragem e uma completa falta de células cerebrais funcionais para me pedir ajuda depois de me passarem para trás e me fazerem de boba, e ainda esfregarem isso na minha cara. Mas acho que Melissa e Greg realmente têm falta de células cerebrais, porque foi isso que eles fizeram alguns dias atrás. Eu estava em casa porque era fim de semana, e por volta da hora do almoço, ouvi alguém tocando freneticamente a campainha. Pensei que fosse a pizza que eu tinha pedido, então não dei muita importância. Quando abri a porta, recebi a maior surpresa da minha vida. Em vez de um entregador, encontrei Melissa parada do lado de fora da minha casa, parecendo muito preocupada. Eu não sabia o que dizer, então apenas esperei silenciosamente que ela dissesse algo enquanto a olhava. Percebi que ela definitivamente estava ali para pedir ajuda, pois parecia desamparada, e sua aparência a denunciava. Desde criança, Melissa sempre se vestia bem, mas quando a vi, ela estava usando roupas velhas, desbotadas e claramente compradas há muito tempo. Suas calças jeans estavam muito curtas e ela mesma parecia não ter se alimentado direito. Eu já tinha decidido que seja lá o que ela estivesse prestes a pedir, a resposta seria não. Então, quando ela disse que precisava da minha ajuda porque ela vinha lutando há muito tempo, pois desde que Greg perdeu o emprego alguns meses atrás, ele começou a beber em vez de procurar um novo emprego, e mesmo que ela estivesse tentando encontrar um emprego para si mesma, não conseguia porque tinha largado tudo para ficar em casa e cuidar das tarefas domésticas quando se mudou com Greg. Por causa disso, ela não tinha trabalhado recentemente e a lacuna em seu currículo a tornava uma concorrente mais fraca para todos os empregos para os quais tinha se candidatado. Ela disse que tinha ouvido de alguns parentes que nosso pai tinha se aposentado e passado o comando do negócio para mim, então ela estava aqui para me pedir se eu estaria disposta a contratar Greg e dar a ele algo para fazer. Melissa me disse que tinha vindo até aqui apenas para me pedir ajuda e disse que estava arrependida por tudo que tinha feito no passado, mas agora contava comigo para ajudá-la. Ela me disse que nem tinha procurado nossos pais ainda e veio direto para minha casa pedir ajuda porque sabia que eu tinha um coração bondoso e se sentia terrivelmente culpada por me trair no passado, mas estava certa de que eu não a rejeitaria agora que ela precisava de minha ajuda. Sua arrogância era tão ridícula que acabei rindo na cara dela e disse para ela procurar emprego em outro lugar porque eu não contrato trapaceiros. Então fechei a porta na cara dela e voltei para a sala de estar, preparando-me para chamar a polícia se ela não saísse logo da minha propriedade. Felizmente, ela foi embora naquele dia, mas ela não me deixou em paz desde então. Após a visita dela, a primeira coisa que fiz foi ligar para nossos pais e contar sobre o ocorrido. Eles me disseram que tinham ouvido de alguns vizinhos que Melissa estava de volta à cidade sem Greg, mas eles não tinham se encontrado ainda. Como moramos em uma cidade relativamente pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então rapidamente descobrimos que Melissa estava aqui há cerca de uma semana antes de finalmente me visitar e estava morando com uma de suas amigas da época do ensino médio. Provavelmente foi essa amiga que contou onde eu estava morando e também sobre o fato de eu ter herdado o negócio que supostamente era dela por direito, e agora ela estava realmente explorando isso. Alguns dias depois de me visitar, ela decidiu ir encontrar nossos pais para contar como. Como eu estava sendo insensível, ela esperava que eles estivessem do lado dela agora que ela tinha vantagem sobre quem estava sofrendo mais, mas ela não poderia estar mais enganada. Meu pai disse a ela que o negócio agora era meu para administrar e eu poderia tomar qualquer decisão que eu achasse adequada. Ele não tinha mais voz nisso porque não ia me microgerenciar. E minha mãe lembrou a ela que foi ela quem me passou para trás ao fugir com meu noivo depois de fingir ser minha amiga por anos. E agora ela merecia completamente tudo o que estava acontecendo com ela. Ela tinha perdido o direito de pedir ajuda a qualquer um de nós, especialmente a mim, depois de ter me enviado cartões postais para me atormentar. Ela tentou se defender dizendo que tudo isso era coisa do passado e que agora era uma pessoa diferente. Mas meus pais disseram a ela que ela precisava sair porque não queriam mais nada com ela. Isso levou a um ataque de raiva na casa deles, onde ela afirmou que sempre me favoreceram em relação a ela e me trataram como a filha adorada. Ela disse ao meu pai que apesar de ser seu próprio sangue, ele nunca a tratou assim, agindo como se eu fosse sua única filha e ela não valesse nada para ele. Quando ele disse a ela que tinha feito mais concessões para o comportamento dela no passado do que qualquer outro pai no mundo faria, ela disse que ainda
não importava. Eu tinha tudo que ela deveria ter, incluindo o negócio com o qual eu estava me exibindo. Ela disse que nem era culpa dela que Greg tinha se apaixonado por ela e queria passar a vida com ela em vez de comigo, mas por algum motivo era ela quem estava sendo punida por isso. Ela afirmou que os cartões postais que ela tinha enviado eram para ser um pedido de desculpas genuíno e que nem estava tentando me atormentar. Honestamente, não tenho conseguido parar de pensar nisso desde que meu pai me contou o que ela disse. De certa forma, é verdade que ela deveria herdar este negócio e estar no meu lugar, mas ela realmente perdeu isso por causa de suas próprias ações. Eu não tive nenhuma participação nisso. Nunca pedi ao meu pai para cortá-la de sua vida e me passar o negócio. Ele fez isso por vontade própria, e sinto que é injusto ela me culpar por isso. Além disso, a afirmação dela sobre eu ser a filha adorada não é absolutamente verdadeira, mas consigo entender por que ela se sente assim. Porque na cabeça dela, fui eu quem a enviou embora por ter reclamado dela e de seu bullying incessante. Um pai decidir mandar seu filho embora é algo muito sério, e eu sei que foi difícil para o meu pai, mas novamente, isso não é culpa dele nem minha. Se ele não tivesse tomado as medidas necessárias para evitar isso, Melissa poderia ter se tornado uma criminosa ou algo assim, porque era o caminho que ela estava seguindo. Além disso, eu realmente não acho que ela estava tentando se desculpar com os cartões postais. Provavelmente estava apenas tentando encobrir isso dizendo que era um pedido de desculpas genuíno. Eu só sinto pena dela, porque o marido dela se mostrou completamente inútil, e agora ela tem que tirar ele do buraco. Ela realmente veio até mim, e não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para ela. Então, meio que me arrependo de como a tratei. Eu tenho tudo agora e ela não tem nada, então não consigo deixar de sentir pena dela. É só quem eu sou como pessoa. Além disso, já passou muito tempo e eu não sinto vontade de manter esse rancor, mas também não quero ajudá-la de nenhuma forma. O máximo que posso fazer é oferecer minha simpatia, mas realmente não quero contratá-los ou ajudá-los com dinheiro. Acho que já é o suficiente eu até sentir pena dela depois de tudo que ela me fez passar. A maioria das pessoas provavelmente não sentiria pena o suficiente. O motivo pelo qual eu sinto pena dela agora é porque, na verdade, este negócio deveria ser dela, e agora que estou em uma posição de poder, finalmente estou dando troco nela, e sinto que isso não é certo. Pode ser por causa do que ela disse sobre eu ser a filha adorada, ou talvez apenas um velho sentimento de impostor, mas me sinto estranha com tudo isso. Atualização. Eu não tinha ideia do que fazer nos comentários aqui, apenas me confundiram ainda mais, porque alguns de vocês disseram que eu estava fazendo a coisa certa ao afastá-los, e a outra metade disse que eu sempre fui a filha adorada, e foi por isso que Melissa começou a agir assim. Isso não foi tão útil quanto eu pensava que seria. Decidi falar com meus pais, porque sempre que enfrentei problemas na minha vida, sempre busquei os conselhos deles, e fiz o mesmo desta vez também. Eles me disseram que eu não tinha motivo para sentir pena da Melissa, porque todos fizeram o máximo para tentar fazê-la uma pessoa melhor, mas se ela não estivesse disposta a mudar em algum momento de sua vida, não havia muito que pudéssemos fazer por ela. Meu pai me disse que tinha toda a intenção de deixá-la assumir o negócio se ela tivesse se comportado e sido uma boa filha, mas ela falhou em tudo e fez um total desrespeito à nossa família. Depois disso, ela seria uma tola de esperar que ele a deixasse assumir ou mesmo ser parte da família novamente, e isso me fez sentir consideravelmente melhor, porque conversar com meus pais sempre me faz bem. Vou tentar não me sentir culpada por coisas que não fiz mais. Atualização 2. Cerca de uma semana se passou desde que Melissa apareceu na minha porta e desde sua visita aos meus pais, não ouvimos mais nada dela. Eu até pensei que ela tinha voltado para Greg até hoje, quando ela apareceu no meu local de trabalho para fazer um escândalo. Foi horrível porque ela simplesmente entrou no lugar, conhecendo todos os cantos desde criança, e entrou sem alertar a segurança com bastante facilidade. Então ela foi direto para a frente do meu escritório e começou a gritar sobre como eu tinha roubado este negócio debaixo do nariz dela, fingindo ser uma boa menina para nossos pais e constantemente bajulando-os para que me aprovassem. Aparentemente, eu era responsável por difamá-la ao acusá-la falsamente de me intimidar durante toda a nossa infância e até convencer meu pai a enviá-la para a reabilitação só para eu poder cimentar minha posição como a filha dourada da família. Ela continuou anunciando que este negócio deveria ser dela, mas agora eu estava me recusando até mesmo a deixá-la fazer parte dele, porque eu estava com inveja de que Greg a tinha escolhido em vez de mim, ao contrário de nossos pais, que sempre me favoreceram. E como eu não estava acostumada a ser negligenciada, perdi a cabeça e virei nossos pais contra ela. Quando ouvi os gritos, decidi sair e verificar por mim mesma, depois de chamar a segurança. Tentei dizer a ela para calar a boca, mas ela continuou por alguns bons minutos até ser finalmente expulsa do prédio. Decidi ligar para meu pai antes de chamar a polícia para obter sua opinião, e ele ficou furioso, e ele me disse para seguir em frente e chamar a polícia. Felizmente, quando os policiais apareceram, ela ainda estava espreitando por perto, provavelmente esperando eu sair do prédio para poder gritar comigo, ou talvez fazer algo pior, como me atacar fisicamente. Os policiais a levaram e a acusaram de invasão e perturbação da paz, mas são acusações menores e ela
ela provavelmente conseguirá se safar com apenas uma multa ou talvez serviço comunitário no pior dos casos. Mas certamente isso vai ficar registrado, e isso nunca é bom. Eu contei ao meu pai que ela foi acusada e presa e esperava que ele ficasse um pouco chateado com isso, mas ele só parecia exasperado e me disse que estava cansado disso tudo e queria um tempo para não ter que lidar com a insanidade dela. Sinceramente, sinto muito por ele, porque não deve ser fácil ter uma filha como a Melissa e ser culpado por tudo que dá errado na vida dela, mesmo que na maioria das vezes seja culpa dela própria. Atualização 3. Ok, acho que a Melissa voltou para a Califórnia porque já se passaram alguns dias e não ouvimos falar dela, o que é estranho porque esperávamos que ela nos atacasse após sua prisão, mas meu pai perguntou por aí e foi informado que algumas pessoas a viram indo em direção ao aeroporto outro dia, então estou assumindo que ela partiu. Honestamente, é um grande alívio que ela tenha ido embora agora, porque eu estava genuinamente com medo de que ela tentasse fazer algo explosivo para chamar nossa atenção a seguir, e isso sempre é má notícia. Eu não sei o que ela vai fazer agora sobre toda a situação com o Greg, porque parece improvável que ela vá conseguir ajuda de alguém depois disso. Só espero que ela encontre algo para fazer e saia dessa confusão. E não, eu nem estou sendo gentil ou compassiva agora. Tenho motivos muito egoístas para dizer isso, e é porque eu sei que se ela não encontrar uma saída dessa confusão, ela simplesmente vai voltar aqui com o Greg e nos incomodar ainda mais, e eu não quero isso. Então, sinceramente, espero e rezo para que ela ou o Greg encontrem um emprego e consigam se sustentar. De qualquer forma, não preciso ouvir falar dela por algumas semanas pelo menos, e acredito que este pesadelo acabou agora.